Alô, 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 aqui para falar das novidades do à la carte essa semana. E vou começar com uma novidade dupla. O filme O Teleférico do Amor tá chegando para vocês. E qual que é a novidade dupla? Esse filme estreou faz só 2 semanas nos cinemas e a gente está colocando aqui. Não é porque a gente quer acelerar a janela, você já deve ter ouvido falar isso, né? Que alguns streamings aceleram a colocação dos filmes nos streams e que isso prejudicaria as salas de cinema. O que acontece é que alguns filmes como esse, que são super cult, super legais, acabam estreando em muito poucos cinemas. Mas esse filme teve uma super cobertura, saiu matéria nos jornais, nas revistas, influencers, sites, blogs, e ele está em poucas cidades. Um dos slogans aqui do nosso à la carte é, quando você não pode ir ao Belas Artes, ele vai até você. Então essa é a ideia. Se você mora numa cidade onde ainda está passando o Teleférico do Amor, você vai no cinema, evidentemente, que é muito bacana. Mas para você que não mora numa cidade onde tem o filme passando nos cinemas, a gente está trazendo para você aproveitar e não ficar esperando muito tempo para poder assistir. É um filme do diretor alemão Veit Harlan, que faz um cinema sempre de filmes muito originais, muito diferentes, dá até para falar que são meio excêntricos. A gente tem aqui no à la carte De Quem é o Sutiã, que é outro filme que ele fez, é o filme anterior dele, e aqui novamente ele faz um filme de longa-metragem que não tem diálogos, e você consegue entender tudo que está acontecendo. A história se passa evidentemente nesse teleférico, numa montanha, um lugar turístico, e é daqueles teleféricos que é uma cabine fechada, para você poder ficar olhando, e aí tem 2 moças que estão trabalhando, uma delas bem recentemente, e elas cada uma trabalha numa cabine e, portanto, elas nunca se encontram, elas só se cruzam. Mas vai surgindo uma afeição entre elas. É um filme muito delicado, muito bonito, muito bem filmado, e que é isso, né? A essência do cinema. É como você imaginar um filme mudo que não tivesse intertítulos, que tá tudo no cinema, nos olhares, nos movimentos. Não é um filme mudo, muito importante, tem muitos ruídos e tem até alguns elementos sonoros, mas o que ele não tem é diálogos. Lindo filme, O Teleférico do Amor, simultâneo praticamente com cinema para você que mora em cidades onde, infelizmente, não passam filmes cultos. Mas esta é uma semana daquelas que está sensacional. Está sentado? Pois fique, porque tem ainda mais 4 filmes incríveis. Vou começar falando de mais uma novidade. A gente conseguiu negociar um pequeno pacote, digamos assim, um número de títulos do genial, do sensacional cineasta Rainer Werner Fassbinder, que completaria 90 anos agora no mês de junho, e nós vamos colocar um filme por mês. E vamos começar com um dos seus mais marcantes filmes, As Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Esse foi um filme que já conseguiu fazer um certo sucesso, ainda num circuito mais alternativo, foi selecionado no Festival de Berlim, e nesse filme já trabalha uma das musas do Fassbinder, Hanna Schygulla. Jovem, você vai ver essa atriz alemã espetacular. Se você assistiu Pobres Criaturas, aquele filme maravilhoso, a Hanna Schygulla, claro, bastante idosa, é aquela mulher que a personagem principal conhece naquele navio meio mágico, onde ela fica uma parte do filme. Aquela é a Hanna Schygulla, já idosa, mas continua uma atriz espetacular. Aqui nesse filme, a gente tem outra atriz fundamental dos filmes do Fassbinder, que é a Margit Karsten, que estaria também em vários filmes dele. O Fassbinder foi um dos grandes nomes do que a gente chamou de novo cinema alemão. E ele conseguiu fazer 44 filmes em 16 anos, porque ele morreu com menos de 40, pessoal. O cara tinha um ritmo de trabalho absolutamente impressionante. E isso foi porque ele não fez uma faculdade de cinema. Ele não era um cinéfilo como o Wim Wenders, o Volker Schlöndorff, que são os colegas dessa geração que ele teve. Ele começou no teatro, ele queria ser ator. Então ele começou sendo ator, aí depois ele começou a ajudar na produção do teatro, depois ele começou a ajudar na direção de arte. Então ele tinha conhecimento de diversas áreas da produção. Ele conseguia fazer longas metragens em 14 dias de filmagem, mas ele levava uma vida absolutamente extravagante que acabou custando dele morrer cedo, mas deixou, então, como eu estava falando, essa obra incrível que a gente vai trazer para vocês 8 filmes. Esse filme, As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, que também depois virou peça de teatro, que aliás foi encenada no Brasil com Fernanda Montenegro, num dos elencos que essa peça já teve montada no Brasil. É a história então dessa designer de moda, né, uma marca, uma mulher já com uma certa idade, extremamente famosa, extremamente dura, que tem um relacionamento com a sua secretária. Ela não trata exatamente bem a secretária, pelo contrário, trata mal. E aí ela conhece essa jovem modelo, que é a Hanna
Hannah Shigula e ela se encanta e leva a Hannah Shigula, a personagem, para morar com ela. E a secretária, a Marlene, fica ali no canto e ela sempre tratando mal a Marlene, tendo essa relação amorosa na frente da ex. O Fassbinder filmou de uma maneira muito especial o filme. Ele quis realmente que a gente acompanhasse a tensão desse relacionamento. Então são alguns longos planos em que a gente acompanha esses embates de várias sensações, emoções e sentimentos explodindo. Uma outra curiosidade é que nesse filme, em cena, não tem nenhum homem. Todas as personagens são mulheres, um filme de 1972. Um filmaço de Fassbinder, um filme que na época teve algum sucesso, mas que depois se tornou um cult, especialmente pela peça que foi muito encenada. As Aventuras de uma Francesa na Coreia é um filme que está vindo também direto dos cinemas. Teve uma longa carreira nos cinemas aqui do Brasil no começo desse ano. É um filme do sul-coreano Hong Sang-soo, cineasta que tem uma capacidade de produção. Aliás, tanto o estilo dos filmes quanto a capacidade de produção do Hong Sang-soo podemos chamá-lo de Woody Allen da Coreia, porque os filmes dele são sempre filmes sobre relacionamentos, pessoas conversando, esposa com o marido, o amante, o sogro, o chefe, o colega, a amiga, enfim, tem essa marca de um cinema que a gente poderia comparar com o Woody Allen, feito na Coreia do Sul, e ele faz, como eu disse, praticamente um filme por ano, e todos os filmes acabam indo para os principais festivais, e esse não foi diferente. Esteve na seleção oficial do Festival de Berlim 2024, onde ganhou o prêmio especial do júri. Como eu disse, o filme esteve no cinema no começo do ano, ficou muitas semanas, e ainda tem de brinde Isabelle Huppert, sensacional atriz francesa, personagem principal do filme. Ela é uma francesa vivendo na Coreia e que, para conseguir se manter, dá aula de francês para algumas pessoas. E a gente vai então acompanhar essas histórias e a nossa Isabelle Huppert na Coreia. Mais um belo filme de Hong Sang-soo, As Aventuras de uma Francesa na Coreia. Agora o classicão da semana, Stromboli, de Roberto Rossellini, grande cineasta italiano, que havia feito Roma, Cidade Aberta, filmes, do neorrealismo italiano, aquele momento duro da Itália, um grande cineasta. E Ingrid Bergman, atriz famosíssima em Hollywood, manda uma carta para o Rossellini dizendo que estava à disposição para fazer um filme com ele. E ele estava preparando então a produção de um novo filme e decide convidá-la, e ela larga Hollywood e vai fazer esse filme com Rossellini. Um filme evidentemente mais duro, a história dessa mulher nórdica, lituana, que está num campo de prisioneiros e que conhece esse italiano mais rude, que também está no campo do lado masculino. É um campo de pós-guerra, onde as pessoas que haviam sido presas, levadas para lugares diferentes, estavam esperando uma realocação. E aí, vendo que se ela aceitasse casar com aquele italiano, eles podiam sair de lá, ela aceita, porque não aguenta mais estar naquele campo de prisioneiros. Eles se casam, então ela se muda com o novo marido para a ilha de Stromboli, uma ilha de pescadores, um lugar muito simples, no sul da Itália. E é claro que ela não vai se acostumar com aquela vida, especialmente porque o marido é um pescador. Imagine, um pescador italiano no sul da Itália nos anos 40. Pode imaginar que não vai ser exatamente agradável a vida dela com o marido, muito menos naquele lugar, porque aquela comunidade é pequena, muitas pessoas morreram na guerra, e ela vai enfrentar problema também com as outras mulheres, enfim, e aí não vou contar o que acontece, mas é um daqueles grandes filmes de Rossellini. Durante a filmagem, Rossellini e Ingrid Bergman se apaixonaram e começaram um relacionamento amoroso. Ela era casada, ele era casado, foi uma confusão, os dois tiveram que se separar, se casaram, Tiveram uma longa vida juntos, inclusive Isabella Rossellini, essa atriz incrível, é filha desse casamento. Essa relação extraconjugal que a Ingrid Bergman teve acabou prejudicando muito a carreira dela em Hollywood, e ela foi proibida de voltar para Hollywood por causa dessa história, mas a carreira dela seguiu e ela fez muitos outros filmes maravilhosos. Stromboli, de Roberto Rossellini. Como vocês têm visto, a gente tem colocado alguns filmes espanhóis dos anos 90, comecinho dos anos 2000, filmes muito bons e que estavam desaparecidos. E essa semana, Ninguém Falará de Nós Quando Estivermos Mortos. É um filme estrelado pela maravilhosa Vitória Abril. Ela é uma mulher de uma classe social mais baixa, mas que faz uma viagem ao México e ela acaba testemunhando um crime. Os bandidos, os gangsters, a gangue vai atrás dela, ela consegue fugir, voltar para a Espanha, onde ela vai tentar ganhar a vida, elevar a vida, mas é claro que não vai ficar fácil para ela. Tem um elenco que você vai ver de muitos atores conhecidos, Federico Lupi, entre outros. Um belo filme dos anos 90 que nem tinha sido lançado nos cinemas do Brasil e a gente está trazendo para vocês.
Bom, que programação sensacional, um filme simultâneo com cinemas, um filme que saiu há pouco, um classicão, um filme espanhol e ainda o primeiro filme que a gente está trazendo para vocês do Fassbinder. Não é o primeiro filme que ele fez, mas é o primeiro filme dessa Mostra Fassbinder que a gente vai poder trazer para vocês. Tudo isso para vocês a partir de hoje, aqui no nosso à la carte.